Bom, então vamos começar. Nós vamos começar a tratar do mercado financeiro e do sistema financeiro. Bom, só que antes da gente começar a trabalhar aqui com o PowerPoint, nós vamos falar um pouco do que se trata. Muitas vezes a gente passa nas ruas, no nosso dia a dia, e utiliza serviços bancários. O que é um serviço bancário? Eu vou a uma instituição financeira, eu desconto um cheque, faço um depósito, passo uma TED, compro um seguro, compro uma capitalização, também não, né? Faço uma previdência, né? Deposito na caderneta de poupança, pago uma tarifa, pago um monte de conta, né? Seja na agência, seja no internet banking, né? Seja no chamado mobile, que o Mauro vai trabalhar também, que são os acessos via tablet, via celular. E a gente não costuma parar para avaliar que instituições são essas. Então a gente fala assim, olha, será que um Bradesco tem a mesma constituição que uma Caixa? Será que a Caixa, na estrutura do sistema financeiro, está no mesmo grupo que o Banco do Brasil? Será que uma corretora de valores pode fazer a mesma atividade que uma distribuidora? Qualquer instituição pode operar em bolsa de valores? A gente normalmente não faz essas perguntas, a gente só atua, né? Só utiliza os serviços dos bancos. E é isso que nós precisamos saber, a diferença entre as diversas instituições que atuam nesse mercado e o que cada uma faz. Só que o nosso mercado, apesar de ser hoje muito evoluído, e nós temos um dos sistemas financeiros mais bem regulados e fiscalizados do mundo, vimos aí na crise de 2008, como que o sistema financeiro brasileiro passou mais imune à crise, mas esse sistema financeiro não é antigo. O nosso sistema financeiro, na forma como ele funciona hoje, foi estruturado em 1964, por meio da lei chamada Lei da Reforma Bancária, que é a Lei 4595. Puxa, mas não existia antes, então, um sistema financeiro estruturado, não. Vou voltar um pouco na história, rapidamente, para a gente entender o contexto em que essa legislação surgiu para estruturar o nosso sistema financeiro, tá certo? Bom, até a década de 30, o Brasil, ele não tinha industrialização e a nossa economia era uma economia essencialmente agrário-exportadora. Ou seja, a gente produzia cacau, produzia café, mas a receita dinâmica da geração de receita no Brasil era oriunda do café via exportação. Então, imaginem o seguinte, se eu tenho um país de dimensões continentais como é o Brasil, onde a principal fonte de receita é a produção do café em grandes fazendas e para exportação, eu não preciso ter um sistema financeiro estruturado, eu não preciso ter muitos bancos. Até porque o setor urbano era muito frágil, né? E a maioria das pessoas viviam na área rural. Então não precisava de banco. Precisava de banco para quê? Para financiar essa produção rural e a exportação. Então, até a década de 30, nós não tínhamos, né, mais especificamente até 1929, início da década de 30, nós não tínhamos uma industrialização no Brasil. Todos os produtos que nós consumíamos eram importados e a nossa grande fonte de receita era a exportação. Ah, mas então que banco que existia? Nós tínhamos o Banco do Brasil, que surgiu no Brasil, foi criado em 1808, ele foi criado no Brasil logo quando veio a coroa, e foi criado como o Banco do Governo. Banco do Brasil, nós vamos ver depois, que teve um papel muito importante no desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente pelo grande foco dele no financiamento do setor rural. E principalmente num período em que o setor rural era o carro-chefe da economia brasileira. Tínhamos também a Caixa. A Caixa foi criada em 1861, só que nessa época ela ainda não tinha o papel relevante que ela tem no financiamento habitacional. Por quê?
a maioria das pessoas viviam na roça, e na roça não precisa ter financiamento habitacional, né? Nas grandes fazendas não tinha esse déficit habitacional quando você tem um processo de industrialização desenvolvido e uma migração pesada das pessoas do campo para a cidade. Então, nessa época, né, até o início da década de 30, a Caixa tinha um papel importante no penhor de joias, na captação de caderneta de poupança, depois nós vamos falar mais da Caixa, e no crédito via consignação para os funcionários públicos. Esse era o papel principal da Caixa. E tínhamos também alguns bancos de crédito agrícola, que era o foco, né, para financiar a produção e a exportação. Aí o Banco Central, não tinha Banco Central. E a CVM também não tinha. E o Conselho Monetário Nacional também não. Essas instituições não existiam. Ah, mas então quem mandava no sistema? Quem fiscalizava? Quem organizava aqui o funcionamento dos bancos agrícolas? Era o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil exercia um papel de autoridade monetária, porque ele foi criado para ser o banco do governo, e efetivamente foi autoridade monetária até 1986. Então, imaginem, de 1808 até 1986, o Banco do Brasil teve um papel de destaque no setor financeiro, tem até hoje, porque ele é, inclusive, considerado um agente especial por ser um braço do governo no setor das políticas rurais, né, do financiamento rural, mas ele efetivamente foi autoridade monetária até 1986. Depois nós vamos falar o que é autoridade monetária. Hoje, como autoridade monetária, nós só temos o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Então, daí dá para a gente entender a dimensão da importância do Banco do Brasil. Bom, quando nós chegamos em 1929, nós tivemos o chamado crash da Bolsa de Nova York. A grande crise, a Bolsa quebrou, um pouco parecido com a crise que nós tivemos agora em 2008. Então, essa crise americana levou a um nível de desemprego de mais de 25%. Foi uma crise que espalhou pelo resto do mundo e nos afetou diretamente. Pelo seguinte, nós éramos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Nós exportávamos a maior parte do nosso café para eles e com os dólares que nós recebíamos, nós importávamos todos os produtos industrializados que nós utilizávamos. Então, o que aconteceu aqui? Numa lista, se você está desempregado, numa lista de prioridade, onde entra o café? Lá na rabeira, né? Então, você não vai deixar de comer para tomar café. Então, a nossa exportação de café caiu muito, e se se foi interrompido o fluxo de moeda estrangeira, o fluxo de capitais para nós, a gente não tinha divisas, não tinha moeda para comprar, para pagar a importação dos produtos. Então, nós passamos aqui numa situação muito complicada, exatamente pela dificuldade da importação. E aí, a estratégia do governo é, olha, então, nós vamos agora começar um processo de industrialização, que foi chamado de industrialização por substituição de importações. Ah, vamos substituir aquilo que a gente importa. É uma boa estratégia. Até porque, se o setor cafeeiro está em crise, nós podemos direcionar esses recursos para financiar esse processo de industrialização. Só que aí, nós esbarramos em vários problemas. Primeiro, para você fazer um processo de industrialização, você precisa de portos, aeroportos, estrada, energia. E não tinha, parece até que é hoje. Continuamos não tendo, só que antes a gente tinha menos ainda. Aí, tudo bem, então vamos criar essa infraestrutura. Ah, mas quem vai financiar a infraestrutura? O setor privado não financia a infraestrutura. Até hoje, nós temos uma dificuldade enorme para o setor privado financiar a infraestrutura. Ah, então vamos colocar o Estado para financiar. Só que o Estado, quando ele financia, né, nesse caso, essa infraestrutura e essa logística, o dinheiro vem essencialmente dos impostos. Não é isso? Só que os impostos nessa época, a base tributária era muito frágil, porque você tributa essencialmente os produtos industrializados, os produtos de consumo.
e a gente não tinha industrialização. Então, a receita do Estado via impostos era muito pequena nessa época, exatamente porque a produção era essencialmente agrícola. Então, tínhamos essa dificuldade. Então vamos financiar com recurso do mercado financeiro. Aí a gente esbarra em outro grande problema, que a chamada formação de poupança interna do país era muito pequena. Ou seja, o recurso das instituições financeiras, depositados das instituições financeiras, era muito baixo. Mas não tinha tanto dinheiro no café, né? Por que não depositava no mercado financeiro? Porque existia a chamada lei da usura. A lei da usura falava o seguinte, olha, o limite, né, o teto de remuneração de uma aplicação no mercado financeiro não pode ultrapassar 12% ao ano. Tá tudo bem. Poxa, mas hoje a taxa é 7,25%. Se a taxa é 7,25% e a gente tem esse mercado dinâmico, qual é o problema de ter 12%? A questão é, se eu tenho 7,25% hoje, e já tivemos, em algumas épocas, 50% ao mês. Né? Na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, nós chegamos a ter 80% de 50%, 60% de remuneração ao mês. Se hoje é 7,25 e a gente tem esse mercado dinâmico, por que lá com 12 não era possível? A questão é que quando você tem uma taxa de 7,25 e hoje a gente tem uma inflação em torno de 5,5%, 6%, o que é a inflação? A inflação é o que ela corrói do meu poder de compra. Não é isso? Se eu tive uma remuneração de 7,25 e, na verdade, todos os preços aumentaram 5%, né, desses 7,25, 5,5% é só para eu ficar no mesmo lugar, né, só recompondo a perda da inflação. E o que eu vou ganhar efetivamente? Aquilo que excede a inflação, que depois nós vamos ver na formação de taxa de juros, e vocês vão ver lá na matemática financeira, que é o que é chamado de ganho real. Então, se eu tenho uma taxa de 7,25 e tenho uma inflação de 5,5, se a inflação é menor do que a taxa de juros, eu ainda tenho um ganho real, mesmo que esse ganho seja pequeno, né? Porque hoje, menos de 2% aqui ao ano, né? Apesar de ser considerado uma das maiores taxas de juros do mundo, historicamente a gente considera que é uma taxa muito baixa. E lá, né, na década de 30, qual era a inflação? 20%. Então, se eu ganho 12 e a inflação é 20, significa que eu tenho uma perda real aqui de quase 8%. Ou seja, as pessoas não aplicavam no mercado financeiro. Aplicavam em quê? Em café. Até porque o governo garantia o escoamento do café. Em muitos momentos, né, que o mercado internacional estava ruim para o café, o governo comprava esse café para garantir a receita dos exportadores e queimava esse café. Então, se eu produzo um produto que eu conheço, que eu sei produzir, que o governo garante a minha receita, por que eu vou aplicar no mercado financeiro para eu ter perda? Ou por que eu vou direcionar para um segmento novo, que é a industrialização, que eu não tenho expertise e não tenho nenhuma garantia de retorno? Então, esse era o cenário. A gente travou, né? O mercado estava travado, não tinha poupança, não tinha tributação, não tinha infraestrutura para industrialização. Só que nós começamos um processo de industrialização assim mesmo. Naqueles segmentos que exigiam menos recurso e que utilizavam mais mão de obra, que era exatamente a mão de obra que sobrava nas produções do café. Não é à toa que nós começamos a industrialização pela indústria têxtil, a indústria alimentícia, a indústria moveleira, né, que demanda muita mão de obra e pouco capital. Aí entramos na década de 30, com a industrialização ainda bastante incipiente, né, poucos investidores nesse setor e com uma necessidade muito grande. E uma pressão para que a gente tivesse a estruturação de um sistema financeiro, de forma que disponibilizasse recurso para financiar tanto a industrialização como a infraestrutura. Aí chegamos lá na década de 40. Na década de 40, tínhamos essa pressão muito grande, principalmente para criar uma instituição que regulasse o mercado. E aí, em 1945,
nós tivemos a criação da SUMOC. A SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Para que ela foi criada? Olha, aqui eu tinha o Banco do Brasil, que fazia as vezes de um banco central. E aqui nós tínhamos a promessa da criação de um banco central. A SUMOC foi criada para fazer essa transição. Ou seja, ela receberia aos poucos as atribuições que até então, né, as atividades que até então exercidas pelo Banco do Brasil, que fazia o papel dessa autoridade monetária, e quando o Banco Central fosse criado, ela faria a migração dessas atividades para o Banco Central. Só que isso aqui foi em 1945. Quando que o Banco Central foi criado? Lá na reforma bancária, que foi quando? 1964. Isso que é uma transição, né? 20 anos aí para fazer uma transição. Então, tivemos a criação da SUMOC em 1945, que, na verdade, não gerou nenhum efeito prático para a necessidade que era a estruturação do sistema financeiro. Ela só pegou as atribuições que eram aí do Banco do Brasil. Tá bom. Nessa época, né, nós estávamos terminando a Segunda Guerra Mundial, passamos a década de 40 com a industrialização caminhando dentro da arte do possível, mas sem ainda um financiamento efetivo do setor bancário. Quando nós chegamos na década de 50, os Estados Unidos, que até então tinham um relacionamento bom com o Brasil, porque o Brasil forneceu muita borracha na época da guerra, então eles, né, um relacionamento bastante amigável. E aí os Estados Unidos falaram assim, olha, vamos fazer um estudo, um diagnóstico para saber por que que o Brasil e os outros países da América Latina, né, principalmente da América do Sul, não se desenvolvem. Porque nós éramos considerados países de terceiro mundo. Né? Hoje não se trata mais dessa expressão, mas éramos típicos países de terceiro mundo subdesenvolvidos. Então nós tivemos um diagnóstico, um estudo do Brasil, né, representado pela CEPAL, junto com os técnicos americanos, e eles diagnosticaram o seguinte, olha, o Brasil não desenvolve porque não tem infraestrutura. Fala, nossa, isso a gente já sabia, e aí, né? Cadê o dinheiro para financiar a infraestrutura? Então, eles sugeriram que fosse criada uma agência de fomento, ou seja, uma instituição que canalizaria recurso para financiar essa infraestrutura. Tudo bem, mas criar uma instituição, de onde vem, né, de onde vai migrar o recurso? Então, quando chegou em 1952, nós tivemos a criação do BNDES, que na época foi criado como BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, depois que foi acrescido aqui o S de social. O BNDES, originalmente, foi criado como uma agência de fomento para receber os recursos, a maioria deles doados pelo BIRD e pelo Banco Mundial. Ou seja, o BIRD, o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, e o Banco Mundial, que é um braço também do BIRD, né? Para financiar, repassar recurso para financiar aqui principalmente a nossa infraestrutura.